Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema super importante. Vamos muito além de só definir o que é autismo. A ideia aqui é entender todo o ecossistema, sabe? Aquela verdadeira teia de suporte que é necessária para uma inclusão de verdade. E para começar, já vamos com uma pergunta que parece simples, mas não é. A gente ouve a palavra espectro o tempo todo, certo? Mas o que ela significa na prática, de verdade mesmo? Então, vamos começar pelo começo. Para construir esse entendimento, a gente precisa desvendar as bases. Entender o que de fato é o transtorno do espectro autista, o TEA. Bom, a definição central é essa. O TEA é uma condição ligada ao jeito como o cérebro se desenvolve. E o mais importante de entender aqui não é uma doença, viu? É, na verdade, uma maneira diferente do cérebro processar informações. Isso acaba impactando principalmente três áreas: a comunicação, a interação social e o comportamento. E olha só esse número que impressionante. As pesquisas mais recentes mostram que cerca de uma em cada 100 pessoas está no espectro. E isso quer dizer que o autismo está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente costuma imaginar. Agora, o que é bem interessante aqui é como isso ilustra um ponto fundamental. Para muitas pessoas com TEA, ter uma rotina super rígida, previsível, isso não é teimosia, sabe? É, na verdade, uma ferramenta poderosíssima para conseguir controlar um pouco o ambiente e diminuir a ansiedade. Porque, vamos combinar, o mundo pode parecer bem caótico às vezes. E esse exemplo aqui é genial para a gente entender outro ponto, a comunicação. Expressões como essa, chutar o pau da barraca, para quem tem um pensamento mais literal, isso pode ser bem confuso, né? Por isso que ser claro, ser objetivo na hora de se comunicar, faz toda a diferença. Ok, com essa base entendida, vamos para o coração do nosso tema de hoje: a família. E é aqui que a gente vê uma das maiores e mais importantes transformações na abordagem do autismo. A família deixa de ser só uma espectadora para se tornar, de fato, a protagonista da história. Essa comparação deixa a mudança muito clara, né? Antigamente o modelo era esse: a família recebia o diagnóstico e assistia de longe. Hoje, o que a gente sabe que funciona mesmo é o modelo da família que participa, que põe a mão na massa, que se torna um agente direto no desenvolvimento da criança. É uma virada de chave total. E essa tabela mostra essa jornada histórica. É bem legal de ver. A gente saiu de um modelo de segregação, onde o papel da família era quase nulo, passamos pela integração e hoje, no modelo de inclusão, a família é vista como essa peça central, protagonista e mediadora. Essencial. E é aqui que entra um conceito muito poderoso: as intervenções mediadas pelos pais. O ponto crucial aqui é capacitar os pais, dar a eles ferramentas para que possam usar as rotinas do dia a dia, a hora do banho, a refeição, como oportunidades de aprendizado. Isso transforma o lar em um ambiente de estímulo o tempo todo. E claro, esse protagonismo da família tem que se conectar com outro ambiente fundamental, que é a escola. Mas, como a gente vai ver agora, inclusão de verdade vai muito, mas muito além de só garantir a matrícula na sala de aula. Ações afirmativas são estratégias intencionais, pensadas. Não é só colocar a criança na sala e pronto. É, por exemplo, adaptar o currículo, quebrar uma tarefa de matemática que é super complexa em passos menores, visuais, usar um quadro com imagens para que o aluno saiba o que vem depois, sabe? Isso diminui a ansiedade. Criar um ambiente sensorialmente amigável, tipo trocar um sino super estridente por um sinal de luz ou oferecer fones de ouvido. É sobre adaptar o ambiente para o aluno e não esperar que ele se adapte sozinho. Agora a gente precisa falar de um pilar que muitas vezes fica meio escondido, invisível, mas que sustenta todo o resto: o bem-estar de quem está na linha de frente, de quem cuida. E essa é uma realidade que precisa ser dita, e dita em voz alta. A jornada de pais e cuidadores é extremamente intensa, e isso pode levar a níveis altíssimos de estresse, de exaustão. Se a gente ignora essa sobrecarga, a gente está ignorando a base de todo o sistema de apoio da criança. E aqui vem aquela pergunta que, nossa, ecoa na mente de tantos cuidadores. No meio de tanta correria, de tantas demandas, tirar um tempo para si mesmo, muitas vezes bate uma culpa, um sentimento de eu não devia estar fazendo isso. Mas a resposta, e ela é muito poderosa, é essa: não, não é egoísmo. Pensa assim: não dá para regar uma planta se o seu regador está vazio, certo? O autocuidado é a condição fundamental para poder continuar cuidando bem. Cuidadores que estão bem, emocionalmente equilibrados, conseguem oferecer um suporte muito mais consistente e eficaz.
Então, no fim das contas, como é que todas essas peças se encaixam? É simples, elas formam o que a gente chama de uma teia de suporte. E como em qualquer teia, cada fio é absolutamente essencial para a força do todo. O sucesso da inclusão depende desses 3 pilares funcionando juntos, em sinergia. De um lado, uma família fortalecida. Do outro, uma escola capacitada. E conectando tudo, o apoio de profissionais especializados. Quando esses 3 conversam, quando eles colaboram, aí sim o desenvolvimento da criança floresce. E essa tabela final resume a lógica toda de uma forma brilhante. Para cada desafio que a gente observa como uma dificuldade de se expressar, por exemplo, existe uma estratégia específica. E essa estratégia gera um impacto direto e super positivo na inclusão, permitindo que o aluno consiga participar mais e melhor da vida escolar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que vai além do que a gente discutiu aqui. Porque a inclusão não é só responsabilidade da família ou da escola, é um compromisso de todos nós. Então a pergunta que fica no ar é: o que cada um de nós pode fazer para ajudar a tecer mais teias de suporte como essa na nossa comunidade?